And now it's time for what I know you've all been waiting for. Dracarys. What's in the box? What a lovely day! Challenge accept. É demais de 8.000! Espere por mim. Say my name. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast, que é o melhor da sua vida agora. Hoje a gente vai comentar sobre o episódio 4 da série Loki, que é o evento Nexus. Antes de tudo, pessoal, eu quero pedir a vocês aqui, dá o curtir no vídeo, se inscreve no canal da gente, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades, que toda semana tem episódio novo aqui no canal. E vamos começar, né? Segue nosso Instagram também. Isso, tem o Portão Instagram. dos Androides. Segue lá que tem novidades lá também. E outra que a gente sempre publica lá, né? Avisando, pá. Se liga nos stories lá que sempre tem notícia. E pelos poderes de Grayskull, vamos começar. Primeiro, o episódio já começa até meio desesperador, né? Eu, particularmente, assim, eu não lembro se foi Vitória. Um de vocês, semana passada, comentou que achava que a agência ia chegar e salvar eles, e foi exatamente o que aconteceu. Eu achei que eles fossem arrumar alguma forma ou descobrir algum outro modo. Eu particularmente, não achei que a agência fosse chegar, não, mas foi o que aconteceu. A agência chegou e levou os dois presos. Mas era o mais óbvio, assim. A gente não, porque, tipo, eles não sabiam onde eles estavam, mas no fim, era a solução mais plausível de acontecer, né? E engraçado que o que fez com que a agência encontrasse eles foi o evento Nexus que estava surgindo por causa de um possível apaixonamento de Loki por si mesmo, né? Eu acho que não foi esse o evento. Mas Não foi isso não? Não, Que assim, provocou aquele... não se fala no episódio qual foi o evento, mas isso aí é uma suposição que possa ter sido, mas eu acho que não. Cara, eu acho que foi isso, porque quando ele e ela estavam trocando aqueles olhares e o clima começou a ficar meio rosa, e lá no monitor da agência começou a subir o gráfico, aquele picozinho vermelho no gráfico. Sim. Eu achei que tivesse sido isso, que tivesse provocado aquele evento fora do comum. Bom, deixa eu só comentar uma questão. A meu ver, também foi exatamente isso que eu pensei, tá? E aí a primeira palavra que veio na minha cabeça, pô, como o cara é narcisista, velho. A ponto de se apaixonar por uma versão dele mesmo, sabe? Mas, E aí, assim, no meu ponto de vista, foi o que aconteceu. O Mobius olhou lá e ainda perguntou a outra gente lá, você já viu alguma variação desse jeito? Porque se a gente parar para observar bem as variações antigas, ela dava uma pequena subida. E essa não, ela subiu tipo 90 graus, subindo mesmo. Eles Lá pra falam cima. que nunca viram se criar dessa forma, né? Uma anomalia dessa forma. E aí eu entendi que era justamente aquele contato ali que rolou entre eles dois, aquele climazinho que inclusive eu e Vitória tinha comentado antes. Vitória tinha começado o comentário e eu tinha percebido também, mas não tinha feito comentário, só respondido o comentário dela. De realmente sentir que estava rolando um clima ali entre os dois e tal. E aí, ao meu ver, o negócio está ficando mais complexo, tá? E mais pra frente tem mais um pouquinho para contar sobre isso também, mas é mais pra frente, calma. Sim, quando o Mobius ele começou a falar que Loki era muito narcisista pelo ponto de acabar se apaixonando por si mesmo, cara, é um narcisismo, mas sem ser narcisismo, porque é ele sim, mas ao mesmo tempo não é, porque é outra, sei lá, deixa pra lá que eu me perdi no meu próprio raciocínio. Mas assim, eu acho que não chega a ser narcisismo, não. Porque ele tá se apaixonando pela outra pessoa, né? Não quer dizer que ele tá se apaixonando É, pela é pessoa ele, porque mas é é uma ele, né? outra pessoa. É. Então, mas aí o narcisismo consiste não só em você se apaixonar por você, mas por você pessoa, mas por você tudo, entendeu? É pelo que você Mas não pensa, se você se encaixa não apaixona nisso aí não, pô. no meu Se ponto de encaixa vista, com uma se pessoa encaixa muito. isso se encaixa com uma pessoa normal, pô. Se existisse dois de mim
e eu me apaixonasse pelo outro de mim, isso não é narcisismo não, pô. Ah, mas a questão não é a pessoa em si, é a ideia da pessoa em si, entendeu? Aham, entendi. Isso é que é o fato do narcisismo. O narcisismo na situação não é ele se apaixonar pela versão feminina dele, até porque eles são bem diferentes, inclusive. Uhum. É ele se apaixonar pela ideia dele ser aquela pessoa e estar ali apaixonado por uma pessoa que, em teoria, é ele, só que um pouco diferente. Eu entendo isso aí, Entendo. Vini. Eu entendo isso aí, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo por mais aproximação dele estar sentindo algo por uma pessoa que também se importa com ele e, acima de tudo, entende ele. Não pelo fato de ser a variante dele e, tipo, de alguma forma ter o mesmo idealismo dele, tá ligado? Ter a mesma de uma. Tá, mas aí se importar com ele. Mas aí se importar com ele ficou meio que a teu critério, porque até agora eu não vi ela se importar com ele, e sim com o time pad. É a Não. única questão que ela tá Primeira importada. vez, a primeira coisa quando eles se encontram, ela pergunta se ele tá bem. Então, isso é depois, né? Depois que eles vão presos, são afastados, não sei o quê. Depois desse clima que rolou entre eles ali, aí é que ela começa a se importar com ele. Mas até aquele momento, eu não vi ela se importar com ele em momento algum. Mas, Só com o fato de querer sumir dali mas a gente tá daquele. falando, mas como o Andinho começou a conversa, era do Loki, o motivo do Loki se apaixonar por ela, né? Não dos dois sentirem algo em comum. Então a gente tá Sim, falando da visão dele. Só digo uma coisa, tu vê que o episódio vai ser bom quando já começa com referência a Clube da Luta, tá ligado? Referência que eu digo visual. Cara, aquela cena inicial é muito bonita. Aquela cena do que tá vindo a explosão lá, que E o os cara dois das tentam, costas. que eles estão observando, assim, vindo aquela Caramba, explosão, tá ligado? eu não peguei essa referência não, velho. Agora que eu Dá tô pra vendo a tu cena na minha relacionar cabeça agora. Agora eu tô vendo a isso. cena também de Edward Norton e Brad Pitt sentado enquanto tudo explode lá atrás. Caramba. Dá pra pegar tanto referência de Clube da Luta, que foi a primeira coisa assim, que eu pensei, e também Rogue One, né? Bem parecido Eu assim amo com muito esse filme, velho. a cena final lá dos dois personagens se abraçando enquanto Pera esperam a aí, morte, agora né? Ficou bem interessante. O que é? agora tudo faz sentido. Eu vi um story muito aleatório de Érico Borgo falando assim: não é Rogue One e não é Loki, é Clube da Luta. Agora faz sentido. Não, agora tu puxou o Borgo, mano. Eu não sei, eu quero abrir uma igreja pra esse homem. Esse dia eu fui ver os stories dele, acho que foi no dia que saiu o episódio da ele. Nas quartas-feiras nós usamos verde. Eu amo esse homem, cara. Cara, vocês passaram aí, né? Até agora debatendo se essa relação do Loki com a Sylvie, se é narcisismo ou se não é, e eu vou defender meu casal aqui. É narcisismo? Primeira vista é, claro que é. Até o próprio o Mobius fala isso, mas eu achei engraçado. Dá pra também levar pro lado dele meio que tentando provocar o Loki. Eu achei interessante que nesse diálogo deles o Mobius fala assim, há uma paixão entre duas variantes do mesmo ser. Tipo, achei legal que ele não falou, tipo, da mesma pessoa, do mesmo Deus, alguma coisa assim. É do mesmo ser, tá ligado? Tipo, a entidade Loki, tipo, é como se cada indivíduo fosse uma entidade, tá ligado? Pelo menos o Loki, ele é uma exceção porque ele é um deus asgardiano, né? A gente não sabe se, por exemplo, pessoas seria assim também. Mas ele é um conceito, tá ligado? Ele é uma entidade, ele não é um indivíduo em si. Então, por isso que existem tantos Lokis diferentes. Existe a Loki Sylvie, existe o Loki que a gente conhece, existe aqueles Loki que a gente vai ver na cena pós-crédito. Por isso que ele é um ser tão variado e talvez os seres humanos não sejam tanto assim, tá ligado? Enfim, achei interessante isso. E assim, eu vi o pessoal, eu até vi uma piada muito boa, que eles dizendo assim, achei muito irônico a primeira vez que eles se conheceram foi no Alabama. Que tem uma piada muito engraçada
nos Estados Unidos, que, tipo, lá o Alabama é tipo Minas Gerais aqui, tá ligado? É meio interior e tem fama de lugar onde primo casa com prima. Então, enfim. Então, assim, o pessoal estranha bastante essa relação dos dois, porque parece algo muito, nossa, um incesto, algo assim, mas, cara, se já existe, muita gente entra numa pira assim, tipo, será que por exemplo, assim, no Star Trek, né, que eles entram naquele transportador que tu meio que é que tu meio que é evaporado, tipo, dissolvido e depois remontado em outra dimensão. As pessoas entram nessa pilha, tipo, tá, mas quem sai do outro lado lá sou eu ou é outra pessoa com uma aparência parecida com a minha? Se só isso já deixa as pessoas, tipo, meio que tentando refletir sobre isso, imagina duas pessoas que não estão nem no mesmo universo se eles são igual. Não são. O Loki e a Sylvie, apesar deles terem uma origem igual, da mesma entidade, eles são duas pessoas diferentes, tá ligado? É tipo assim, se tu pegar uma árvore e tu cortar uma muda dela, tu plantar em outro lugar, é a mesma árvore nos dois lugares? Não, não é não. Exatamente. Então o Loki e a parte da Sylvie não outra, são né? a mesma pessoa, mas Não faz é a parte mesma da outra. árvore, mas faz parte da Então, árvore. assim, defenderei o amor desses dois, porque o Loki merece ser feliz, ele merece ser amado. E não, ele não Viver tá sozinho para namorando sempre. Tadinho. Então, não, ele não tá namorando com ele mesmo. A Sylvie é diferente o suficiente pra eles poderem namorar sem isso ser esquisito. Prosseguindo, mas ao mesmo tempo voltando um pouquinho, logo no início do episódio, no início mesmo, é que mostra um pouco do passado de Sylvie, quando mostra uma criança brincando no chão e de repente os agentes chegam num portal e levam ela como sendo uma variante. Nesse momento, Não sendo a variante, eu não como relaciono tendo criado um evento Nexus. isso como tendo criado um evento Nexus. Nesse momento, eu não assimilei que ela fosse a Sylvie quando criança. Eu achei que seria um outro Loki que estava sendo preso naquele momento. Aí começou a contar toda aquela história, né? Todo aquele vai, não vai. Eu também Aí foi na que hora quando eu eu vi, assimilei. eu não levei direto pra que era a Sylvie. Aí pô, será que é outra versão do Loki? Mas como ela tava toda de verde, roupa toda verdinha, e era em Asgard, quando mostrou que a caçadora, né, que esse é o nome deles agora, que eu vim descobrir no quarto episódio que o nome daqueles agentes são caçadores, era a Ravonna, né, que levou ela, Uhum. era que é a atual juíza de lá, foi a agente que foi prender a Sylvie criança. Só que eu fiquei me perguntando o tempo todo, tá, o que foi que ela fez? E Eu me perguntei bastante isso também. E não esperei que mostra. isso fosse explicado, mas não foi explicado. Se o evento aconteceu naquele momento, pô, só era uma criança brincando, né? Então, eu tenho uma resposta, uma teoria para essa resposta. Essa Sempre pergunta. que lá vem teoria. Só que bem mais pra frente isso, mais pra frente. Depois eu conto a teoria da resposta. Tá ok. Mas assim, logo a princípio, quando eu vi aquela cena, eu entendi que tinha sido realmente Sylvie. Justamente porque a primeira pessoa que vai lá prender, vai capturar a Sylvie, é justamente a juíza, na época que era caçadora. A gente. E aí eu percebi, não sei com que milagre, eu percebi que era a juíza, e estava na época que era caçadora, e estava lá pegando aquela criança. Então, para mim, Essa já cabeça tem 2 cérebros? Tem, o tico e o teco ainda funciona. De vez em quando, né? Violência. Cara, eu gosto dessa cena só pra dar um ponto final que não aguentava mais a internet. Tipo assim, eu vejo muito pouca coisa antes da gente gravar. Pra não meio Eu que não ficar vejo com... nada. Não, eu não vejo vídeo, assim. Eu vejo no máximo comentário lá naquele fórum do aplicativo que eu uso pra salvar minhas séries. No máximo isso. Mas, tipo assim, eu não aguentava mais. A Sylvie aparece no episódio 2. No episódio 3, já deixa bem claro
E vai ser uma mistura da personagem Lady Locke e da personagem Encantor dos quadrinhos. A Marvel pegou, fez um bem bolado, juntou as duas personagens numa só. Isso fica bem claro. E a internet não parava de teorizar quem é a porra da Sylvie. A série já falou, meu anjo. No final do episódio 2, tu fica na dúvida, beleza, porque não responde. Agora no episódio 3, já começa com ela dizendo assim: eu não sou mais um Loki, me chame de Sylvie. Fica bem claro que ela é um Loki. Ela nasceu como um Loki, ela só não quis mais estar relacionada àquele nome por algum motivo que realmente ele não fala. Mas ela em algum momento foi um Loki, ela deixa aquilo bem claro. Então, não, ela não era filha do Loki, ela não é imã, ela é uma variante do Loki e ponto. Internet, pelo amor de Deus. Assim, relacionado a isso aí que tu falou, de ser dois personagens em um, beleza, normal, ok. Mas, pra mim, mostrou não ter nada da Encanto pelo fato dela não ser uma personagem do meio da magia. Se for só por um pouco da Porque, personalidade, assim, ó, eu não. Tipo assim, não lembro. Eu não vejo dublado. Eu vejo no original. E tem muita coisa que isso muda, tá ligado? Os diálogos no original e os diálogos, tipo, quando vão adaptar, que tem coisa no original que ali muitas vezes não se percebe, tá ligado? Que a resposta tá nas palavras que são usadas. O Loki toda hora usa para se referir aos poderes dela como enchantment, encantamentos. E é o poder dele como magia, ou seja, não é uma escolha por acaso, é para separar, tá ligado? Que ela usa encantamentos, coisas diferentes dele, que usa magia. Ele mesmo faz essa separação. na dublagem ele fala encantamento também, Sim, Na relacionado. dublagem ele também E aí ele mantém magia, essa ele mantém. separação. Então, tipo assim, a parte que seria da Encantor seria mais essa parte dos poderes, tá ligado? E um pouco também do visual, assim, tipo, que ela é mais parecida com a Encantor do que com a Lady Locke nos quadrinhos. Pra mim, bateu o martelo nesse episódio, que se for pra escolher um, seria apenas Lady Locke. Mas, Sim, mas quanto tem ela... referências a outra Sim, personagem. tem. Quanto ao lado dela não ser mais uma Loki, ou não me chame mais porque eu não sou isso, eu acho que isso vem pelo fato dela ter sido presa pela TVA por ser uma Loki. No meu ponto de vista, uma criança, se ela cometeu um evento que gerou alguma coisa que gerou um evento nexo, ela não sabia. E ela foi Na cabeça presa por dela, isso. só o fato dela ter Isso. nascido já é o evento Nexus em si. Né? Então, se Quando ela começa a explicar que o universo, para pregar uma peça e fugir da linha temporal sagrada, cria um personagem, um deus da mentira, um Loki. Ali, para mim, ela já está explicando, tentando entender por que ela foi presa naquele período tão curto. Ela fala que o Uma criança. universo cria o caos pra se libertar, né? Uma coisa assim que ela disse. Isso. Exatamente. E aí, nessa explicação dela, para mim, ela entendeu que ela foi presa criança justamente por isso, porque ela nasceu. E nasceu esse como negócio- Loki, né, no caso. Exatamente. Esse Só negócio que dela não existe querer usar o nome é muito por isso também, né? Só que no meu ponto de vista, existe outro motivo dela ter sido presa, eu vou contar mais tarde. Mas assim, para mim ficou muito claro, nessa cena, para mim ficou muito claro um dos porquês da própria juíza sair da sala e buscar a Lady Locke naquele comentário que a gente ficou especulando no outro ali. episódio. É pessoal já, é uma questão pessoal Exatamente. já. Ela prendeu a Lady Locke, levou até o juiz e na hora do julgamento ela fugiu. É meu fracasso na carreira dela, né? Exatamente, ficou bem claro no rosto dela ali que ela se sentiu fracassada naquele Um momento. momento Então, que eu achei que foi muito pessoal é aquela cena do elevador que a Sylvie pergunta pra ela o que ela tinha feito pra ela ter sido presa naquela vez, né? E daí Isso. ela diz só assim, não lembro, mas ela fala com uma cara assim, tipo, meio de deboche, tá ligado? Ou sorrisão seja, ela claramente sarcástico. lembrava. Eu quero voltar Uhum. um pouquinho, mas relacionando até essa relação aí dessa conversa, quando a Ravonna tá comemorando lá com o Mobius, ela até fala que ele tá meio apressado, né, querendo ir embora, que ele tá complexado com as questões que a gente vai falar daqui a pouco. Ela fala, não, mas vamos comemorar, isso é o caso de uma vida.
Mas no caso, isso é o caso da vida dela. E era o fracasso da vida dela, né? Tipo, o que eu passei Isso. minha vida toda, minha carreira perfeita, cheguei até aqui, mas tinha essa pequena vírgula aqui que me incomodava até hoje. Isso Voltando um mesmo. pouco, falando aí do narcisismo do Loki, a gente vê aquela cena, né, toda dramática e melosa, e eles vão, aí Fofa. abre os portais, não, mas eu tenho que manter a imagem, abre os Não, mas portais, continua sendo fofo, parceiro. abre os portais, né, da TVA, e eles, quando corta, vai pra outra cena, eles estão sendo levados, né, cada um pra uma cela, os caçadores, cada um segurando uma versão, as variantes dos Loki, com a coleira, né, pra eles não usar o poder. Aí leva cada um pra uma sala. Aí a gente já vê o bom e velho narcisismo e senso de superioridade do Loki, de achar, de querer ser sempre superior e achar, eu exigia que eu tivesse pelo menos a mesma quantidade de seguranças que estavam prendendo ela. Porque eram 4 segurando ela e ele só era 2. É por isso que eu Aí digo, o Loki é o melhor. Aí ele fala, não, a gente pensou que ela seria mais perigosa, alguma coisa assim, né? Isso. Exatamente. É mais uma vez, assim, não sei pra vocês, mas ficou bem claro a palavra narcisismo em todos os momentos da série. Mas o Loki é Logo um no personagem começo, assim desde sempre, né? isso. E aí já fizeram questão de enfatizar nesse episódio. Tanto ele se apaixonando pela versão dele, quanto essa parte dele comentar. Mobius, se eu não me engano, comenta 2 ou 3 vezes ele fala a própria palavra narcisismo, entendeu? Então, para mim, Mobius, tá Mobius bem como claro. sempre, Mobius como sempre pra mim é um personagem que mostra sempre ser mais inteligente do que parece, porque ele sabe como tocar no Loki. Ele sabe tocar na Isso. ferida do Loki. E E não é sabe para como falar todos. pra machucar ele, pra ele, tipo, vou fingir que eu tô no jogo dele pra ele entrar no meu jogo. Então ele sabe como Isso, tocar na feridinha. e isso tem que ter muita inteligência. E aí ele mostra mais uma vez Loki tentando, não sei, velho, eu acredito que vai acabar Loki virando um herói em vez de um anti-herói. Porque Vai nada. Loki começa a falar a verdade. Loki quer abrir os olhos de Mobius a todo custo. Mas ali era a Se a gente pele dele que for, tava em se risco, a né? gente for, se a gente for analisar, ele sempre fez isso, né? Então, mas aí falar a verdade não é bem o forte de Loki, né? Aí tu acha que ele ia mentir com o dele na reta e sendo a única forma dele sair dali era falando a Mas verdade. isso aí, Então, Aninho, que tu falou. Peraí, esse deixa é eu o falar. básico dele. Deixa eu cortar, Vini. Deixa eu cortar a tua aí agora, desculpa. Mas o que a Aninho falou é assim: é uma coisa que você vê na vida toda e todo mundo vai identificar agora. Que ninguém acredita no mentiroso quando ele fala a verdade. Isso. Tá ligado? Você conhece a característica. Aquela fábula do menino e do lobo, né? Vou dizer que sim, mas não conheço. Porque. Eu também. Não, tá, é bem curtinho, eu vou só contextualizar rapidinho. É assim, é tipo. É uma história que, tipo, minha mãe contava cada vez que eu mentia pra ela. Mas é uma história Sempre, muito né? velha. Que é tipo Aí, assim. mentirosa do veneno. Existe. Não, quando eu era criança, hoje eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Você E, não é enfim, adulto. Aham. é tipo assim. Um menininho que vivia numa vila. Cara, é muito parecido com o Soap do One Piece, tá ligado? Que é tipo assim: esse menino, ele vivia numa vila que era perto de umas montanhas onde tinha lobo. E ele gostava de assustar os vizinhos dele. E daí ele sempre gritava: lobo, lobo, lobo. Daí as pessoas ficavam com medo, saíam correndo, depois iam ver, não tinha lobo nenhum. Daí um dia ele realmente viu o lobo e ninguém deu bola. Daí os lobos comeram ele. História. Pois é, né? É basicamente isso. E a do One Piece é aquela, né? Do que o Soap sempre corria pra viva dele gritando que estavam vindo os piratas. E daí o dia que vieram piratas mesmo, ninguém tava preparado. Logo depois que Mobius e Loki estavam nessa conversa, que Mobius coloca ele numa sala de punição lá pra tentar amaciar a carne, que deixa ele preso no passado junto A com Lady prisão, né? Sif, bicho.
Ele apanhou demais ali, pô. Não, muito E legal era já sempre do ter. precioso, pô. Muito legal já ter a aparição da Lady Sif, né? Que foi drasticamente cortada do universo Marvel. Lady Sif apareceu poucas vezes no filme 1 do Thor e praticamente vez nenhuma no resto. Mas, ô Neil, informação extra é que ela meio que saiu do universo Marvel porque ela foi ser protagonista daquela série Blind Spot, né? Ponto Cego, eu acho que no Brasil. Então, assim, ela deve ter ganhado Ah, é bem a mulher mais cheia pra... de tatuagem, né? Isso. Ela deve ter ganhado bem mais, né? Pra fazer aquilo. E no, Com no certeza, porque streaming ela ia ser protagonista. ela não teria tanto futuro mais. Aquela É. cena ali foi só pra deixar um alívio no peito de quem tava preocupado do Loki ter filhos com a Sif, porque depois daquela não sai mais nada. Mas assim, aquilo não foi um castigo, né? Tá espero pelas próximas 10 gerações. Aquilo não foi um castigo, aquilo é uma lembrança antiga, ele mesmo fala. Que ele tá preso no... Existe aquele mito do Loki na mitologia nórdica mesmo. Acho que, não sei se é o Andinho ou o Vinícius que saca mais de mitologia nórdica. Eu sei, Que eu o conheço essa Loki história. corta o cabelo da Sif, né? Achei bem legal essa referência. Isso tem nos quadrinhos também. Nos quadrinhos eu não lembro se ele corta, mas nos quadrinhos eu até tenho essa história que o cabelo da Sif, como na mitologia, ela é loiro e ele faz alguma coisa e esse cabelo dela se torna preto. Mas na mitologia, ele corta o cabelo dela por diversão e meio como pedido de desculpa, ele vai até os anões lá, Thor exige a ele que ele se desculpe com a Sif. E ele vai até uns anões lá, construtores, eu não lembro o nome dos anões. Mas é desse pedido de desculpa que ele vai pedir esses presentes lá para os anões construírem, com pedido de desculpa, que nasce o Minoi, e a lança também do Odin. A lança que nunca erra, né? E tem um presente pra Freya também, né? Eu já vi essa versão do Não, mito. que daí- não é a Freya, é o Frey. Frey. O irmão da Freya. Na versão que eu ouvi do mito era pra Freya. Que era Freya, pra esposa Odin, do Thor e Odin. Freya que ele dava os presentes. Tá muito errado isso aí, porque foi a Sif que pagou o preço e o presente vai pros outros. Tem outra versão que eu vi que daí o Thor bate no Loki até ele fazer uma peruca pra si. Tipo, até ele arrumar um outro cabelo pra ela. Se eu não me engano, a história é o julgamento do Loki. Que ele faz isso de cortar o cabelo dela e perder até mudar até a cor do cabelo. Mas eu achei muito legal esse uso que eles fizeram, tipo, de um mito que existe mesmo na mitologia nórdica pra... Já é uma referência legal só por estar ali, tá ligado? Com o personagem. Mas eu achei legal também o uso que eles fizeram, tipo, pra mostrar mais a psique do Loki, tá ligado? Tipo, por que ele faz essas coisas? E daí ele mesmo fala, tá ligado? Porque eu quero atenção. Porque eu sou narcisista e eu tenho medo de ficar sozinha. Eu quero que as pessoas me deem atenção. Então, por isso que eu faço essas coisas. E isso serve tanto pra... Porque que ele pregava essas peças, sei lá, na Sif, no Thor, quanto para depois as atitudes de vilão que ele vai tomar, né? Tipo, por que ele detestava tanto o Odin? Por que ele queria tanto enfrentar o pai dele? Porque ele queria mais atenção do que o Odin dava pra ele. Ele queria ser o filho preferido. Então ele tinha ciúmes e, enfim, tudo motivado por causa de uma insegurança, porque no fundo o Loki é um cara muito inseguro, ele mesmo sabe disso. Desde o primeiro episódio ele fala, né? Gente, antes dessa cena eu queria falar uma coisa. Que é uma coisa que eu tô criando na minha cabeça. Eu não sei se isso é algum recurso cinematográfico. Deve ser, eu não conheço. Mas eu reparei, eu fiquei com isso na cabeça a partir do segundo episódio. E no terceiro repetiu, e no quarto repetiu. E no primeiro também. Vocês repararam qual é a thumb dos nossos 3 vídeos? Dos 3 episódios do Loki? Não. Não, só Nossa. lembro do primeiro. Que Muito daí obrigado. tu pegou. Qual é, Não, eu lembro da do primeiro, que é aquela que ele tá sentado numa mesa com o Morbius. e é do segundo? A de segunda é do elevador, se eu não me engano, né? Não. Então não, Ah, do não, segundo eu não lembro.
Então a do Todas as terceiro fotos, todas as thumbs são ele sentado numa mesa de frente com alguém. A do segundo Ah, é também é com o verdade. Mobius, a do terceiro é com a Sylvie. Assim, Eu comecei a reparar que todo episódio tem um momento que ele tá na mesa, de frente com alguém, sendo meio que julgado da pessoa que ele é. E, assim, tipo, é naquela hora que ele começa a perceber, tipo, ele começa a aceitar o que ele é. Tipo, eu já sei que eu sou assim, mas agora eu tô ouvindo outra pessoa dizer que eu sou assim. Coisa que não acontecia com ele antes, ou ele pelo menos não aceitava antes. E ele recebe uma bela lição, né, como sempre, do Mobius, e vai pra essa cela da lembrança com a Lady Sif. Mas assim, eu acho que é um recurso pra mostrar ali, pra julgar ele, pra ele mesmo ver o erro das falhas dele. Porque eu não julgo, eu não digo que Loki é o deus da mentira, né? Loki é mais, pra mim, o deus da trapaça. O episódio fala muito dele ficar sozinho o tempo todo. Não, você vai estar sozinho, você fez isso, você fez aquilo. Eu acho que o episódio que mostrar que pra um Loki ser o Loki, ele tem que errar. E não perder. Sabe? Não é dizer que ele foi derrotado, é sim que ele tá errando. Porque ele sempre tem aquele senso de que vai dar certo. Mas no meio do caminho, ele faz alguma coisa e aquilo dá errado. eu achei interessante isso aí que tu captou. Não tinha parado pra pensar nisso. Quer dizer, a parte visual, eu não tinha parado pra refletir mesmo. Tipo, sempre ele sentado de frente com alguém e alguém julgando ele. Mas na parte, assim, se tu for pegar o roteiro, tanto de WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e agora de Loki, é aquela coisa que os irmãos Russo começaram em, sei lá, eu acho que principalmente no Guerra Civil, que é aquela coisa meio que de botar uma lupa em cima dos personagens, tá ligado? Tu vê eles menos como heróis e vilões e mais como seres humanos. Ou quer dizer, os seres. O Loki não é um ser humano, né? Mas no caso, um ser Humanizado, individual. né? Humanizar ele. Quem E fez isso foi Guardiões da Galáxia 2, né? também fez. Mas que eu digo assim, WandaVision, ele humaniza muito os sentimentos tanto da Wanda quanto do Visão, mas ao mesmo tempo julga, entendeu? Não é um negócio de transformar aquela pessoa num herói, num mocinho. Não, tu tá vendo a pessoa como ela é, tá ligado? Assim como na vida real as pessoas têm o lado bom e o lado mal, o próprio Loki verbaliza isso na série, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. E aqui no caso a gente tá vendo isso nele. A gente não repara tanto isso em WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, porque eles, apesar de tudo, a Wanda ainda é um pouco mais na área cinza, porque a gente conheceu ela como uma vilã, né? Mas dá pra se argumentar que ela nunca de fato foi má, tá ligado? Ela só era influenciada. O Sen e o Sen do Falcão e Soldado Invernal, ele nunca foi um vilão, ele sempre foi um cara bom. O Buck, por outro lado, ele também teve os seus pecados, tá ligado? E o que essas séries da Marvel estão fazendo muito é justamente isso, tá ligado? Que ódio, tô começando com o tá ligado. Eu vou cuidar. Tá fazendo muito isso, de olhar eles individualmente. Esse cara, ele teve pecados, mas vamos ver os dois lados, vamos ver como que ele se sente sobre isso, saca? Como ele se sente pelo que ele fez. O Loki, desde o primeiro episódio, ele olha a relação dele com o Thor, com o Odin, com Asgard, ele se emociona, a gente vê o lado dele que não odeia aquelas pessoas, não odeia aquele mundo. Ao mesmo tempo, a gente entende o porquê, entre aspas, né? Porque não quer dizer que ele estava certo, mas a gente entende a motivação dele para ele ter virado as costas para aquilo. Da mesma forma que a gente entende por que a Wanda escravizou aquela cidade. Tipo, aquilo era errado o que ela fez. Mas ao mesmo tempo a gente entende o sofrimento dela. O Buck também, a gente sabe que ele estava sendo controlado e etc. Então, mas não dá para simplesmente a pessoa voltar-se e dizer, não, aquilo não era eu. Era a mão dele que estava suja de sangue. Sabe? Então não dá Ele que pra apertava o simplesmente... gatilho. É ele que apertava o gatilho, então não dá pra simplesmente virar as costas e aquele não era eu. E essas séries estão tratando sobre isso, sobre os pecados dessa galera.
Sabe? E o Loki é o mais pecador de todos eles. Ele não é que eu não gosto do personagem, mas é um fato. Até aproveitando que eu entrei nisso aqui, respondendo aquilo que o Vinícius falou, que ele vai virar um herói. O máximo que ele vai conseguir virar, se tornando muito, muito bonzinho, é um anti-herói. É a redenção, né? É a redenção, é ele ser um anti-herói. Que o anti-herói, o que ele é? Ele é um cara que ele pende mais pro lado bom, mas ele tem muito... Ele tem... Como é que é? Ele tem umas falhas de caráter muito graves. Ele teve atitudes muito imorais que um herói jamais teria. E o Loki teve. Vegeta, o maior anti-herói de todos. Exatamente, exatamente. E o melhor. Também. Tem vários exemplos aí de anti-heróis que eles não são necessariamente, assim, psicopatas, maus, etc e tal, mas estão longe de ser gente fina. Sabe? Tipo, por exemplo, o Walter White em Breaking Bad. O Walter, ele tem um lado extremamente sociopata, mas ao mesmo tempo tu vê que até no último momento ele se importa com as pessoas que estão na volta dele. Ele morre protegendo o Jesse, sabe? Mas o Walter não é um herói, não é nem herói, nem anti-herói. É só um otário que era inteligente. Então, mas não é a atitude. Mas não é a atitude, eu falo isso é a personalidade. Eu tô falando do ponto de vista arquétipo de personagem, sabe? Que existe o herói, o vilão, o anti-herói, né, o antagonista, e o Loki, ele sempre vai ser um anti-herói no máximo. No máximo, porque tem coisas que não dá pra simplesmente perdoar, né? Mas, enfim, eu acho que a jornada da série, eu já falei isso no primeiro episódio, que eu já tirei por base as outras duas, né? Apesar dessa série que ela vai ter um escopo maior, ela vai ser maior, o próprio Kevin Feige já falou disso, ela vai ser maior no ponto de vista de universo da Marvel, maior que as outras duas, mas ela vai cumprir aquela checklist de vamos ver a jornada desse cara, ele vai se redimir um pouco, a gente vai aprender mais sobre ele, sabe? Eu queria ter falado isso, dessa relação das mesas, desde o outro episódio. No final, eu vou esperar pro próximo. Que aí eu bato o martelo mesmo sobre isso. E aí perde a oportunidade. Quando... Pô, a gente falando do Loki e tal, de redenção, eu falei assim, que ele já tinha mostrado esse outro lado dele, meio dúbio, antes. É que pra mim o Loki não é um mentiroso. Ele é um enrolão, trapaceiro. E quando ele foi realmente mentir... Não esse Loki, claro, mas quando o Loki foi realmente mentir, que foi de frente pro Thanos, ele morreu. Não, eu acho que isso aí é uma questão... Tu entrou numa questão muito mais semântica, porque pra mim a pessoa ser enrolona, ser trapaceira é a mesma coisa que ela ser mentirosa. Mas eu considero o Loki eu um entendo puta isso do aí. mentiroso, sabe? Ele... Tantas vezes que ele mentiu pro Thor e que ele enganou... Enfim... Mas eu falo mentir na mentiroso. cara dura, sabe? Mentir na cara dura. dura. Não tô falando que antes é aquela coisa planejada, aquela coisa, vou enganar ele. Eu realmente fui mentir e morri. Só queria fazer um comentário rápido sobre a morte do Loki. Muita gente diz que é uma morte broxante, que não sei o que lá. Mas assim, é um dos meus momentos preferidos do universo cinematográfico da Marvel, tá ligado? Isso? Pra mim, daqui a 10 anos tem que ter um quadro no Louvre com aquele frame do Thor chorando em cima do corpo do Loki. Porque pra mim aquilo, assim, ó, Martin Scorsese, senta aqui. Isso é cinema, sim. Não tem como tu olhar pra aquilo e dizer, não, essa cena não é boa. Vai tomar no cu quem disse isso. É uma ótima cena. Quem vai contra isso aí... Cena. Eles dizem, ai, mas o Loki, o deus da trapaça, ele vai simplesmente querer meter uma faquinha no pescoço do Thanos. Cara, a gente, assim, ó, você não entendeu o personagem. O Loki, ele não é um Peaky Blinders, ele não é frio e calculista. Ele quer ser, ele tenta ser, mas ele não consegue. Ele é emocional demais pra isso. Parece umas pessoas que eu conheço. Enfim, ele é emocional demais pra ser tão frio e pensar passo a passo. Ele vai na emoção. Ele mesmo fala que ele deixa muito se levar pelo que ele tá sentindo na hora. E na hora a gente vê bem claramente que o desespero dele era salvar o Thor e tentar salvar, se tinha algum Asgardiano ainda vivo ali, tentar salvar aquela pessoa. Entendeu? Mas principalmente o irmão dele. Então ele não ia ter um plano mirabolante, ele só queria tentar um último golpe desesperado.
pra tentar salvar o próprio irmão. E aquilo é tudo a ver com o personagem. O Loki super faria uma coisa assim, entendeu? Então eu acho que quem acha que é uma cena mal feita, que não tem a ver com ele, é porque quem não entendeu o personagem foi você, não os roteiristas. Verdade. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com meus sentimentos, compreendo muito bem esse lado. Continua aí, gente. Uhum, todos nós. Logo após, continuando aqui, logo após Mobius deixar Loki preso naquele loop temporal, ele vai até a Ravonna pedir para interrogar a Sylvie. Só que Ravonna, toda Sylvie. desconfiada, não deixa. É a Sylvie, né? Não deixa. Mas E por que ele após quer ele sair da interrogar? Mas sala, por que ele quer interrogar a Ravonna? eu acredito que Não, ele desculpa, queira por que ele quer comparar. interrogar a Sylvie? Então, eu acredito que ele queira comparar o que Loki falou e ver se ela tem uma versão parecida, porque ele tá começando a desconfiar da verdade. E qual é a verdade que ninguém falou ainda? A verdade é que todos VT eles são variantes. Que a VT tá Isso. escondendo a jogada toda. E a né? grande verdade é. E o que eu achei interessante foi que assim que ele sai da sala da Ravonna, que ele conversa com aquela agente lá que aparece sempre, a morena, a minha cor. Ele pergunta É a B15, eu acho, né? B15, é. É, como B15, Caçadora B15. caçador B15. Ela pergunta: o Loki te falou alguma coisa? Aí ele diz, né, que ele falou que a AVT tava mentindo pra gente. Aí ela já assimilou. Eu acho que quando a Sylvie entrou na cabeça dela pela primeira vez, ela teve flashes de memória do passado, igual a B20. É B20 a outra, A né? outra é isso. a outra Acha é não, C20. Igual a Andinho. B20 Acha não, teve. Andinho. Tenha certeza. Ela A falou outra isso. é C20, né? Aí ela assimilou a informação que Loki deu pra Morbius com o que ela tinha visto no passado. Aí começou aquele clima Dúvida, de né? tensão e traição e planejamento, tá ligado? Questionamentos. Questionamento. Não, E aquela coisa, né? Fica na mente da pessoa. É como um sonho que você já teve e você acaba sonhando o mesmo sonho, tá ligado? Durante o sonho você pensa, pô, eu já vivi isso aqui, tá ligado? Só que não lembro quando, mas eu acho que eu já vivi isso. mas será que a paixão de Mobius por jet ski não vem disso, né? É, Cara, ele não isso teve um eu jet ski no achei. passado. Isso eu achei incrivelmente foda. É uma sacada muito, muito. Assim, ó, achei 10 de 10 essa sacada de trazer esse debate, tá ligado? Esse enfrentamento dos personagens dos personagens da AVT que a gente viu mais. Quem a gente vê mais ali? O Mobius, a Caçadora B15. É E a esse que a gente Ravonna. lembra. E a Ravonna, mas ela não é o. Não é ali dos que a gente tá falando, né? Ela tá um nível acima. Então, tipo. Eu até tinha, não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio, falado daquele negócio dos quadrinhos que tem os clones, etc e tal. O mesmo debate que seria trazido com os clones, ele é trazido aqui, só que ele eleva ainda mais o material, é ainda mais interessante, porque não é uma coisa tipo, ai, nossa, se existem vários iguais a mim, quem sou eu, não sei o que lá. Não, é uma coisa assim, ó. Tu foi arrancado da tua vida. Tipo, tu tinha uma vida antes de estar aqui, te fizeram uma lavagem cerebral. Tu acreditar que a tua missão era essa, sabe? Tipo, é todo um outro nível daquele debate que a série traz sobre o livre-arbítrio, sabe? Eu achei muito, muito bem sacado. E a cena que... Agora eu me esqueci o nome da atriz, mas assim... Porra, tá explicadíssimo porque pegaram uma pessoa desse calibre para aquele papel que parecia tão secundário, que a cena dela, da Sylvie mostrando pra ela um flash da vida passada dela ali, né? É muito bonita aquela cena. B20. É, A da, B20 sendo interrogada. não, da B15. Não, da C15. Sem que não lembro Ah, agora. B15, é B15. É É a aquela que ela vai botar a Sylvie na parede e dizer, tá, o que rolê Ah, é esse ok. daqui? E daí a Sylvie vai lá, mostra pra ela uma memória, a gente não vê que memória é, mas tu vê no rosto dela, assim, cara, tu vê que
que é um grande significado aquilo. É de algo de muito significado pra ela, que ela tá vendo e que ela sente no fundo do coração que aquilo é real. Sabe, que não é algo plantado. Ela era Cara, feliz, né? essa cena que a Sylvie, ela mostra pra ela a memória que ela queria ver, que ela até falou, mostra pra mim, que mostrou o quanto ela interpretou tão bem, cara, que eu consegui, vendo aquilo, eu consegui imaginar o que ela tava vendo, pô. Eu imaginei ela, tipo, no Brooklyn, 1970, tá ligado? Era o que eu imaginei, junto com a família, um almoço de final de semana. Eu imaginei Bicho, uma coisa assim também. Cara, Eu fiquei. foi tão, tá ligado? Andinho, legal tu falar isso aí do Brooklyn. É que a Sylvie fala que a B20, né? A outra, a primeira que ela controlou, era da Terra. Era uma variante da Terra. Aí eu fico pensando, será que todos ali são da Terra? Eu fiquei pensando isso, sabe? Se todos ali são Uhum. humanos da Terra ou de outros planetas e tal. Porque uma coisa que me levou a pensar qual foi o evento Nexus que a Sylvie causou foi ela ter descoberto que a TVA é falsa. Não é o que eles dizem, mas pô, era uma criança. É isso que eu fico meio dúbio. Mas de alguma forma, ela mesmo criança ter descoberto que a TVA era falsa. Não era o que eles dizem ser. Cara, só pra fechar essa cena, né, das memórias dela. Muito bonita a cena. Eu realmente, igual o Mandinha, assim, imaginei, sei lá, ela se vendo com a família, tanto, sei lá, marido, filhos, ou com os pais, sabe, os irmãos, assim. Mas uma cena que mostrasse toda a completude da vida dela, o quanto ela era feliz e que ela não trocaria aquilo, sabe, por escolha própria. Então, Ela a queria cena sentir ficou aquilo muito de linda. novo, né? E eu vi uma coisa, alguém comentou, não lembro se eu li naquele fórum que eu posto lá os episódios que eu assisti, do TV Time, ou se foi algum amigo que comentou comigo, que a trilha sonora dessa cena lembra um pouco as trilhas sonoras do Pantera Negra, daí já teorizou, será que ela era de Wakanda, quando ela tava na Terra? Eu achei interessante, assim, só... Legal, achei legal. Achei legal. bem interessante. Imaginou já no último É uma episódio mostrar ela lá? possibilidade. Aí eu já não consigo imaginar ela tão feliz assim em Wakanda. Eu não Porra, consigo Wakanda é um imaginar um puta de almoço um de lugar. família em Wakanda. Mas Sim, mas a emoção que retratou ali não parecia ser nada dali, assim, sei lá. o Wakanda, Andinho, não é só aquela parte tecnológica e super desenvolvida que Eu mostrou no filme sei do que tem Pantera, aquela não. parte pobre também que eles ajudam, tá ligado? Mas o sentimento que eu vi ali não me remeteu Mas a eu nada em entendo, Wakanda, porque não. assim, o que tu imagina pelo que tu poderia viver, né? Então tu não ia É, imaginar vivendo numa tribo é. wakandana. Eu mesmo não. Mas bem, em breve teremos uma série sobre o Wakanda, então vamos saber como é lá, né? E engraçado também que logo depois que Mobius falou teve essa pequena conversa com ela, na mente dele também começou a acender aquele tipo, ela tá esquisita, tá ligado? Que foi quando ele começou a conversar com Ravonna lá na sala dela, que eles estavam bebendo, tipo, ela tava querendo comemorar, né? Porque conseguiu concluir a mancha, a falha dela do passado. E enquanto ela tava colocando aquela. É como se, é o troféu que ela coleciona lá. Ele conseguiu trocar os timepads. Aí pegou o timepad da B15. Aí viu todo o relatório que ela tava tentando mostrar o que tinha visto, tá ligado? Que ela tinha memórias do passado e que todos eles eram variantes, tá ligado? Aí ele começou a cair na real, que ela foi podada por descobrir a verdade, e ficou daquele jeito ali. Aí foi quando ele começa a querer descobrir a verdade também. Eu fiquei, assim, vendo isso aí, relacionado a Ravonna, com um pensamento de dois lados, duas personalidades. Tipo assim, ou a Ravonna sabe, eu não sei se pela posição dela lá, pelo cargo dela, ela tem esse privilégio, ou se eles são tão programados assim, as memórias dele, de achar que aquilo era loucura.
Uhum. Porque no começo, eu não sei se eu vou falar errado agora, mas no começo ela fala que nunca viu os agentes Os Guardiões. os guardiões, os três guardiões, acho que no primeiro e segundo episódio. E nesse episódio já mostrou uma coisa bem diferente, que não pareceu ser a primeira vez que ela via eles, né? O que eu me lembro Mas eu acho que do Mobius eu acho- falando que nunca viu eles. Isso. Ela eu acho que nunca disse isso, não. Até porque Eu ela acho que era ela a porta-voz disse. deles, né? Ou não. Não, eu acho que foi Sei lá. eu acho que foi a B20 que falou que nunca viu, mas sabia onde era. Era uma coisa assim. Ah, e esse negócio aí dela saber onde que era. A caçadora que depois agora a gente vê lá que eles dizem que ela morreu. Não sei se ela morreu mesmo, se ela só foi mantida prisioneira. Mas vocês lembram, tipo, que na hora que ela tá lá. Que ela tá. Depois, né, que a Sylvie mexe com a cabeça dela e ela entra em parafuso, que ela fica dizendo é real, é real, é real. Eu pensei isso e eu vi depois muita gente na internet que pensou isso também. Que ela tava falando, tipo, que os Timekeepers eram reais e que ela tinha entregado a localização deles. Era o que tava todo mundo pensando, mas o que explodiu a cabeça dela é que as memórias eram reais. R$10. Sim. A vida e ela viu ali era real e que ela era uma variante. Ela descobriu isso naquele momento e aquilo deixou ela em parafuso. Ela não tava naquele estado, não pelo efeito da magia, né? Mas mais por tá em conflito com ela mesma de se descobrir que ela. Sim, é tipo se agora do nada chega alguém, toca em ti, daí tu percebe que a gente tá na realidade do Matrix, tá ligado? Do Matrix, assim, que a gente é só um corpo amarrado. Não sei, aí o não. cara entra em choque, viu? Se a gente tá, eu prefiro não saber. Se a gente tá, eu prefiro não saber. Eu fico com. Eu fico aqui. Eu fico com a pílula azul. Foda-se, Red Pill pra vocês, aí eu fico na minha zona de conforto. Todo mundo morre mesmo, deixa as máquinas. Ai. A máquina vai dominar o mundo depois que a gente morrer. Esse notebook aqui já tá mais avançado que eu, então deixa ele. Mais útil. Enfim. Era só isso que eu queria comentar sobre essa cena aí. Mas já dá um gancho, né, pra parte principal do episódio, digamos assim, né? É finalmente a resposta sobre os tais de Timekeepers. Semi-resposta, né? Responde uma coisa e deixa outra pergunta no ar. Eram só androides, mas quem é que tá por trás da cortina lá do Mágico de Oz, né? O que eu achei também, o que foi legal, assim, depois que ele vê no timepad da B15, tudo isso aí, que que tem memórias do passado, que eles são variantes, que ele vai até Loki pra tentar, né, assimilar as coisas. E ao sair de lá, quando eles estão conversando, estão tentando planejar alguma coisa, que a Ravonna chega com os agentes. Cara, quando ele foi podado, aquilo me pegou tão de surpresa que eu não imaginei que isso fosse acontecer logo com ele, tá entendendo? Ele tem que voltar. Se ele não voltar, eu vou até a casa do Kevin Feige como ele na porrada. Não é possível. Foi um choque pra mim aquilo ali. Não, cara, não. Uma coisa que eu quero parabenizar o Will Wilson, porque, tipo assim, eu já vi muitos filmes dele mais pro lado da comédia. Aqui, óbvio, a série aproveita muito o time cômico dele, a química dele com o Tom Hiddleston, que são dois atores incríveis. Mas, assim, eu nunca tinha visto tanto o lado dramático dele, assim, sabe? Tipo, já vi o lado dramático dele, sei lá, em Marley e eu. Eu ia dizer isso agora. Mas, Meia-Noite assim, em Paris. que não é um drama, quer dizer, é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, mas não é um drama, sabe? Enfim, agora aqui, tu vê assim que ele é um ator muito completo, ele entrega muito, eu achei muito foda assim, ó, como ele mostra nas entrelinhas o quanto ele de fato conseguiu perceber e conhecer o Loki, como ele é um cara inteligente, sabe? Porque ele percebe quando o Loki tá sendo... tá mentindo, tá mandando migué, e quando o Loki tá falando algo que
pelo menos em parte, é verdade. Ele consegue perceber a diferença. Até naquela cena que o Loki grita, vocês são todos arianos, não sei o que lá. Depois ele vai questionar o Loki, ele até pergunta, eu achei muito engraçado aquilo. Tipo, o que você estava falando era verdade ou era só o instinto de sobrevivência de uma barata vindo da superfície? Daí o Loki tenta dar aquele miguezinho dele, era uma barata, então. Mas tu vê que no fundo ele sabia que aquilo ali não era um simples migué, que tinha algo que talvez ele já tivesse matutando com ele mesmo e juntou com mais aquilo que o Loki falou, o negócio da Ravonna tá estranha, o que aconteceu com a outra caçadora, foi juntando tudo, ele juntou e ele grudou as pontas, tá ligado? E, enfim, eu achei muito interessante como eles conseguiram fazer isso, assim. Personagem realmente muito bom. Essa estranheza da Ravonna, eu fico em dúvida, tipo, se ela realmente sabe tudo que tá acontecendo ali e tá tentando manter o segredo, esconder alguma coisa, ou se ela tá apenas agindo por não por realmente ter as memórias mudadas e tá agindo em função do cargo que ela ocupa lá, tá ligado? Eu fico naquela, tipo, ela realmente sabe de alguma coisa ou ela só tá agindo porque ela tem um cargo de autoridade grande aqui dentro da agência? Eu acho que ela, no mínimo, sabe quem tá por trás da cortina, né, daqueles timekeepers. Eu acho que elas sabiam que eles eram falsos, mas ela sabe quem tá por trás e ela tem medo ou respeito por quem tá lá. Pode ser o Kang, ela sabe, ela é parceira dele nos quadrinhos, então ela trabalha junto lá com ele, eles vão adaptar essa parceria dos dois de alguma forma pro universo cinematográfico da Marvel também. Ou ela simplesmente... Eu acho difícil que ela realmente acreditava que eles eram reais. Eu acho que ela sabia que ela sabia que eles não eram reais, mas ela sabe quem é a pessoa de verdade ali por trás. Talvez ela trabalhe junto, ou talvez não, mas ela sabe quem tá lá. Eu acho que a gente falou no primeiro episódio, mas a gente sabe que tem uma pessoa por trás dos três, né? Eu não lembro se fala no primeiro episódio também. Mas Então, a gente chegou a comentar a esse respeito. episódio existia a dúvida. Existem mesmo os timekeepers? Se eles existem? Não, eu sei. Não sei o que lá. Eu Agora falo assim, ficou nos confirmado que não. quadrinhos existem os três timekeepers, e acima dos três existe um, que eu acho que é o Ser que Habita, o nome dele, que é um velhinho, assim, tipo, milenar. Ele que é meio que o criador da linha do tempo sagrado, alguma coisa assim, e deixou os três timekeepers tomando conta pra ele fazer os rolês dele. Mas, pelo que deu a mostrar pelo episódio, o Kang pode estar por trás disso. Pelo que a gente saber que nos quadrinhos também a Ravonna foi par romântico dele, em algum momento foi namorada dele. Então, tipo, não que o Kang seja a pessoa que esteja controlando, mas o Kang seja a pessoa que tomou o controle, né? É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu acho que faz sentido acreditar nisso daí. Que o Kang tá envolvido de alguma forma, porque não é possível, cara. Tipo, tanta coisa relacionada a esse personagem, daí pra botar a cereja do bolo, botam a Ravonna Renslayer, que tem uma conexão direta com o cara, sabe, na origem dela ali dos quadrinhos. Então, eu não sei, eu acho difícil não ter pelo menos um dedinho desse personagem aí. Eu acho que ia ficar forçado se dissessem que não tem nada a ver. A gente tem que lembrar muito também que a gente tá falando da Marvel, e a Marvel ela tem um time feito, Vitória mesmo já falou várias vezes, a Marvel tem um time mais lento. Tanto que pra gente chegar à conclusão de que Thanos estava por trás de todo aquele problema, desde a época de Loki, demorou um pouco para que Thanos viesse à tona, não é isso? Só 8 anos. Então para isso a gente vai ter que entender que provavelmente pode ser que realmente venha uma Ravonna aí full maligna aí, até a gente descobrir que Kang tá por trás disso, entendeu? Mas é uma coisa que já tá confirmado, é que essa série vai dar o início da pontinha pro Kang, vilão que vai ser lá no Homem-Formiga.
que vai, tipo, começar lá no Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Então eu acho que a gente vai ter um gostinho, como foi o final do primeiro Vingadores, que mostra o Thanos lá no trono, só aquela ceninha lá, dele lá no trono. Certo, isso. E, Não, tipo, então. uma coisinha bem simples aqui, mas que vai No mínimo crescer uma lá cena na frente. pós-crédito, né? No mínimo uma cena É. pós-crédito. Isso tá na questão também, entendeu? Aconteceu já. Já foi desde o começo, já começou assim, mostrando Loki, o vilão e tal, que não era, já era influenciado e tal, e por aí vai. Então pode ser que aconteça a mesma coisa agora. A gente pode ver Kang agora em Homem-Formiga, mas que ele vai aparecer sei lá quanto tempo depois. E aí até lá vai aparecer um monte de vilão. Ou aquela, né, de acontecimentos estarem acontecendo no mesmo período, né? Que foi justamente o que eles fizeram, né? É tipo, não é porque vai demorar na timeline da Marvel, vai demorar na timeline, na No nosso timeline tempo, né? real, porque ele vai mostrar o que aconteceu em todos os aspectos, mas tipo, ao mesmo tempo aconteceu aqui isso, ali aquilo aconteceu, mas ali foi praticamente no mesmo tempo, pouco tempo de diferença, até chegar lá em Kang. Só que aí a gente que se lasca, que a gente tem que ficar esperando, né? Esperar 10 Eu anos. só É. queria abrir um parênteses aqui. Que eu amo, aproveitando que a gente mencionou o Thanos, eu amo que o Thanos é basicamente uma metalinguagem da Marvel. Tipo, personificada num personagem, tá ligado? Paciência infinita, vamos fazer passo por passo, sem pressa. O Thanos Não, é a é própria igual. Marvel, tá ligado? Eu adoro isso. Isso que tu tá falando e o que o Vinícius falou, relação da tempo, é até uma notícia que saiu, acho que mês passado, que confirmou que os acontecimentos de Thor 1, Homem de Ferro 2 e o Hulk aconteceram na mesma semana. Isso no universo Marvel. Caralho. Mesma semana. Na mesma semana. Foi uma semana bem agitada, né? Eu acho Semana que ele. turbulenta. Lembra que a gente falou? Não foi ao ar ainda, aos nossos ouvintes aí. Mas quando a gente tava conversando sobre Falcão e o Soldado Invernal, que daí a gente entra num papo tipo, tá. Ixi, tem que editar esse episódio. Mas. Tá vendo aí? Depois eu que sou incompetente. Mas, enfim, Mas ele não foi ao ar por causa disso, tá? Calma, deixa eu terminar minha frase. Que a gente fala, tipo, mas isso se passa antes, depois, ao mesmo tempo que WandaVision. Eu até falo que eu acho que não é exatamente ao mesmo tempo, mas, assim, não tem uma diferença muito grande. Eu até digo que eu acho que passou um pouco antes, sabe? Do seja lá o que a Wanda fez naquele final. Então, acho que essa série do Loki, ela no mínimo, ela pode se passar ao mesmo tempo, talvez, que a série da Wanda, não necessariamente ao mesmo tempo que a série do Falcão e do Soldado Invernal. Acho que Wanda e Loki se passam mais ou menos ao mesmo tempo e a do Sam Wilson e do Bucky se passa um pouco antes. Não muito tempo, talvez assim, alguns meses antes, sabe? Eu acho que é a que é mais imediata após o final de Ultimato, sabe? Depois, eu acho que... Porque não faria sentido acontecer o que aconteceu com a Wanda e não ter nenhuma menção na série do Se eles Falcão e Soldado Invernal, né? Se eles não, no mínimo, explicarem isso, daí vai ficar um furo bem feio. Falando em furo, já puxando um outro gancho aqui, uma coisa que me irritou, que é a única coisa que eu tô olhando, assim, pra essa série do Loki, eu tô dizendo, vocês vão me explicar isso, né, por favor. Que é aquele final do segundo episódio que explodiu a cabeça de todo mundo. Tipo, caralho, ela simplesmente bombardeou a timeline. O que vai vir depois? Começo do multiverso da loucura no segundo episódio. E daí, o terceiro episódio não fala nada, mas eu até dei ok, beleza. Porque era uma side quest, digamos assim, né? Mas eu pensava, não, mas assim que voltar pra trama principal, no quarto episódio, eles vão falar sobre aquele ataque terrorista da Sylvie. Não é possível. Chega aqui... Que não deu em nada até hoje, né? Não deu em nada. E não falaram mais. E tipo assim, Marvel, por favor. Vocês são melhores que isso. Nem a consequência que ela sofreu, né? Tipo, Nem a consequência. não mostrou nada relacionado a isso. Não mostrou nada, tipo...
Tudo bem, se eles podaram, se vocês querem estender um pouco a nossa suspensão de descrença e dizer, tá, não foi tão grande assim, eles conseguiram controlar, então me mostra, então me fala, entendeu? Porque, cara, podia ser um diálogo, uma linha de diálogo, 30 segundos, podia ser naquela cena que a Ravonna tá comemorando com o Morbius. Mobius. Morbius é o vampiro. Mobius é esse personagem. Que eles estão lá conversando, ela podia ter dito não, porque ela quase pegou a gente, mas a gente conseguiu controlar tudo, conseguiu controlar o ataque dela, agora a gente pegou os dois. Ela podia simplesmente ter falado isso e tá, beleza. Ia ser um pouco broxante, porque a gente esperava mais, mas ia explicar que ali numa elipse eles conseguiram resolver aquele problema. Agora aqui, simplesmente é ignorado. Eu não sei se eles estão deixando pra falar isso mais pra frente, mas eu acho errado. Eu acho que já deviam ter falado sobre isso agora. A consequência Eu acho que imediata, se né? não falaram até agora, acho que muito difícil Eu também acho. falar mais alguma coisa. Eu também acho. Eu tenho a teoria da linha vermelha, sabe? Eles usam esse termo na série, mas eu achei muito bom. Tipo assim, que é quando passou de um certo ponto, não tem mais retorno, sabe? Eu tenho essa teoria com questão de série. Se acontecimento X tu não explica até tanto tempo depois, 2 episódios, provavelmente tu não volta mais naquilo, a não ser que seja Supernatural, que demorou 10 temporadas pra trazer de volta o irmão dos Winchester, mas enfim. É quase uma arma de Chekhov, né? Aham. Entendo. Eu acho errado, eu acho esse o único ponto fraco do roteiro até agora. Que no geral tá muito bem amarrado, mas isso aí eu achei um erro bem crasso. Bem crasso. Eles entram no ela leva os dois, né? A Sylvie e o Loki no elevador, descem para a sala dos guardiões e começam a questionar, né? Loki começa a questionar: você nos trouxe até aqui só para nos matar? E de repente entra B15, liberta os dois e começa o pega para capar ali dentro, né? Aí é onde Loki tenta usar um pouco das habilidades que ele Agora tem ele como sabe lutar. combatente. Agora ele sabe agora lutar. ele sabe lutar. É. Em E defesa outra, dele, ele estava lutando nerfado. desarmado. Fora que ele Igual estava que- alcoolizado, tá? Tão nerfado quanto o Bucky em Soldado em Falcão Vale e Soldado lembrar que Invernal. Loki estava alcoolizado dentro do trem, tá bom? Ele tinha Não, eu não bebido digo nem várias. no trem. Não. Eu não digo nem no trem. Peraí. Tu quer dizer que um deus asgardiano vai ficar bêbado com uns Sim. gorozinhos no trem? Por favor, velho. Não, essa não. Eu sou uma deusa asgardiana, então, confirmado. Não, mentira. Tu toma 2 goles e tá bêbado. Tá se jogando na frente dos caminhões de bicicleta. Tô nada, eu subo eu venho lá, eu ando 3 km bêbada de Aí, ó. bicicleta e não caio. Ela tá tão sóbria que ficou Não cai. gaguejando. Tô bêbada de energético. Não, mas isso aí, ó, no primeiro episódio, nos 2 primeiros episódios, o Loki ainda tá entendendo o rolê da TVA, por isso que ele não consegue se impor tanto fisicamente. E depois ele tá tentando fazer os jogos psicológicos dele, ele não é tanto de ir pra porrada igual a Sylvie. Ele primeiro tenta fazer os jogos psicológicos, depois ele vai pra porrada. Por isso que nos primeiros ele tá meio nerfado. Mas no trem, quando ele tem que lutar e ele quer lutar, ele cai na porrada. E nesse também. Então, assim, defenderei Loki. Tá, a forma que a B15 chega é falar para todo o tempo, sempre. Entradas triunfais. Como Aí é em todos podada. os animes. Eu pensei que ela pelo menos fosse derrubar uns três, pô. Ela fala isso, joga a faca e é podada, pô. Merecia mais, injustiçada. Tem que voltar junto com o Mobius no próximo episódio. E essa cena aí, né? Levou em mais um momento melosinho, porque foi o momento que eles estavam livres, depois de ter sido presos. Momento fofo. Não, momento meloso que custou a vida. Fofo. Custou a vida do Loki. Quando a gente estiver produzindo nossos filmes, não terá momentos fofos. Engraçado que foi uma outra coisa que me chocou muito, bicho. Foi Loki ter sido, tá ligado? Rodado. Naquele Isso momento, vai ser minha bicho, crítica ao episódio. aquilo me chocou, velho. Até porque, tipo, ele é o protagonista, pô.
Loki vai ser podado, aí, tá ligado? Aí, de repente eu digo, não. Então, mas Mas aí como a Sylvie também é Eu um quero Loki, escutar, né? eu Fica quero naquela. escutar o argumento de Vinícius pra isso. tá. Deixa ele falar aí, ele vai tentar Eu quero aí escutar. limpar com Então, papel. Loki não Isso, morreu, gente. Não morreu. Ficou bem tá. claro no pós-crédito, quando Sim, ele tá lá. sim. Eu morri. Sim, mas a gente tá falando nesse momento, pô. O que foi que tu sentiu Sim. nesse momento? Ah, nesse momento eu fiquei frustrado, lógico. É impossível um cara não se frustrar. O cara tá ali só por aquele personagem. E de repente o cara é podado, É. entendeu? E a gente aprendeu até antes da cena pós-crédito que quando um cara era podado acontecia o quê? Era Dai, Ele morreu, era zerou. apagado, né? Não era nem que ele morreu, é Exato. que ele era Uhum. apagado, né? Quase um Hakai do Dragon Ball. Mas tá. E a gente viu que o Mas então Loki, ele não morre. a gente viu que o Loki não morreu. Então, a primeira pergunta que vem pra mim é, tá, e o resto? E os outros? Então, acredito que provavelmente todos os outros tiveram o mesmo fim, né? Isso. A Isso. questão é, será que existe um local para a variante de cada pessoa? Tipo assim, o Mobius foi para um planeta lá onde ele conheceu outra versão do Owen Wilson, Isso, mas pra sabe? quê? Mas pra quê? Tá, isso é crítica minha, tá? Não tô dizendo que é erro do episódio, não. Eu Pra acho que que o Paulo usar. Vitor tá muito Marvete, ele não tá criticando a Marvel, ele Mas tá espera pagando então. pau. O que que tá Espera. acontecendo? Espera. Pra que a Marvel vir com esse costume que ela tem dos quadrinhos de não matar o personagem ou matar e trazer de volta? Pra que mostrar uma coisa na série que a gente entende que é a morte, se quando chega a vez de ser o protagonista não é a morte? Primeiro que em nenhum momento é dito que é a morte, a gente Mas é o que entende eu que tô é, dizendo. É por não isso que eu é tô falando que é uma verbalizado. crítica minha. É uma crítica minha. Porque a gente entende que ali é o fim. Não é que já sabe, quando acontecer isso aqui, tu vai pra outro lugar. Porque pra mim não tem lógica dizer que os agentes não saberiam disso. Que quando uma pessoa é apagada ali, podada, ela vai pra outro lugar. Se dizer Ah, que eles mas não por que que sabem, eles pra não mim, saberiam? Por que que eles não sabem? Por que que eles saberiam? para mim não Repito, tem lógica eles não saberem. por que que não? Eu Se acho que eles eles não não sabem sabem nada, também. Eu acho que eles não não sabem sabem não disso nada. não. Eu acho Sim, que eu eles não sei. sabiam. Mas eu acho isso mais tipo uma atitude. Vamos chocar, mas vamos passar o pano, passar a mão por cima aqui. Vamos trazer essa cena que aí vai ver o final, a morte. Nosso protagonista ser destruído, apagado, mas 2 minutos depois, tá, ele não foi. Tá ele vivo. Cara, assim, olhando do ponto de vista do texto, tá ligado? Ai, de novo, tá ligado? Que ódio. Olhando do ponto de vista do texto, o que eu acho que foi a intenção dessa cena da morte fake do Loki aí era um choque mais às próprias Sylvie do que pro público. Porque eu não sei, eu acho que ninguém em sã consciência olhou para aquela cena e pensou realmente, tá, beleza, agora o Loki morreu e a partir daqui ele não vai aparecer mais na própria série. Sabe? E eu Eu duvido entendo, muito. mas Então acho que foi. não deixa de ser uma cena impactante, mas que Não, pra é mim, impactante, mas eu acho que ela não chega a ser aquela coisa, aquele bait nível final de temporada de The Walking Dead, que tu fica, ah meu Deus, e agora? Daí chega no outro episódio, é só um bait broxante. Eu acho que ali fica bem óbvio que aquele não é O o Glenn final. morrer, a morte do Glenn, que Não, esse é o único bait bom de The Walking Dead, defenderia até a morte. Mas Na enfim, 27ª vez ele morrer sem estar morto. mas teve uma mas isso aí sequência ali que já ele é do realmente Loki, morreu. cara. Isso aí já é do Loki. Eu até vi um meme muito bom naquele fórum que eu gosto lá, que é o meme do Choose Your Fighter, e daí todas as vezes que o Loki fingiu que morreu. Ou morreu falsamente. Achei muito bom. Tipo, até tem uma que eu discordo que daí eles colocam a cena da morte dele pro Thanos, mas daí ali eu até entendo porque que é uma morte fake. Porque por mais que o nosso Loki Prime tenha morrido, a gente volta a ver o Loki do Tom Hiddleston, sabe? Então não é bem uma morte, a gente continua vendo o personagem. Bem dizer assim. Eu entendo essa morte dele, ele ser podado, serve mais como um choque pra Sylvie do que pro público, porque mostra logo depois. Mas eu só fico meio
broxado pelo fato de passar, assim, tipo, tão rápido. Uhum. Tá ligado? Não, Era mas uma coisa que é desde o justamente por começo, isso. desde o primeiro episódio, parecia ser o castigo final. Pô, você vê aquilo Fim, ali, o fim. fudeu. Tá Não, ligado? Acabou a eu até existência da entendo. pessoa. Eu até entendo. Mas pra mim a justificativa é justamente essa, sabe? Que o choque era pra ser pra Sylvie, não pra gente. Então não faz sentido alongar demais isso daí. Sabe? Eu não Senão ia queria ficar fazer, muito feio. eu não queria fazer essa comparação e nem trazer esses nomes até aqui. Aí Mas lá vem lembra Game quando, of Thrones, sabe? mas lembra quando o Jon Snow morreu no final da Eu temporada? sabia. Então. A gente passou um ano. Mas ali é Chorando outro de papo, né? luto. Eu tava Oi? chorando de alegria, não A gosto gente dele. passou um ano Mas- de luto chorando por ele. Eu tava chorando de alegria. Enfim, Foi mas no final da ali, quinta ó. temporada, né? Isso foi o final da quinta, não foi? Mas ali, cara, é Foi. outro rolê, porque enquanto Game of Thrones ainda era bom, a gente sabia que cada um daqueles personagens podia morrer. É igual no Guerra Infinita e no Ultimato, que tu sente medo, tu não sabe, cara, quem é que vai morrer aqui, porque tu vê a galera morrendo, sabe? O Loki nunca morreu de verdade, quer dizer, morreu uma vez, mas comparado às 10 que ele morreu de falso. Sabe o que eu achei interessante, assim, tipo, o que fez essa morte de Jon Snow ser mais impactante? Tipo, pra quem ficou de luto, é que foi na quinta temporada. E a série só tem até o quinto livro. Então, tipo, se o sexto livro já tivesse sido lançado, no outro dia todo mundo saberia, ou já saberia que ele ia morrer e que ele ia voltar. Até hoje não se sabe se ele vai voltar nos livros. Eu quero só falar um detalhe que eu não tinha percebido, mas um grande amigo nosso, Fabinho, ele me abriu os olhos, é que quando o Loki ele acorda nesse outro lugar aí para onde ele foi podado, aquele cenário, aquilo é Nova York destruída. destruída. Isso Eu é não tinha teoria, não é percebido, não. confirmado, que é, né? Não é Não, confirmado, mas aquela torre do lado, aquilo é a Torre dos parece a Vingadores. Torre dos Vingadores. Aí eu vi isso na hora também. Parece Sabe o muito que a que me Torre dos Vingadores. lembrou? Sabe o que que me lembrou? Eu não parei muito pra olhar assim, mas olhando por cima, me lembrou muito aquele lixão de Sakaar, né? O planeta que o Thor vai parar Isso. em Thor Ragnarok. Me Isso. lembrou muito Mas o tem lixão lá. Mas lá não tem tanto prédio, não. Mas assim, Vitória, Sim, mas eu olhei só por cima, não parei pra eu vou analisar nesse tudo, caminho não. que Andinho, eu vou nesse caminho que Andinho falou, que eu também percebi na hora, eu também pensei nisso, mas lá vem teoria. Pra mim, aquilo ali é Nova York destruída em uma realidade em que o Loki ganhou aquela batalha. Por isso que as pessoas estão vestidas de Loki. Não quer dizer que aqueles caras lá sejam outras variantes dele, sabe? Pra mim, aquela realidade ali tá sob o domínio de um Loki que venceu aquela batalha. Eu tinha visto alguém comentar Tá isso daí. reinando na Terra, né? Eu tinha visto alguém falar essa teoria, tipo, aquilo poderia ser uma realidade em que ele era cultuado como um deus, por isso as pessoas se vestiam que nem ele. Mas tem um Eu não lagarto pensei meio nisso, estranho não. no braço É da um criança. jacaré. É um jacaré. É o Loki vacinado, gente. Vocês não entenderam? Boa. Boa. Não, ali eu gostei muito desse negócio de mostrar. Sendo ou não sendo, não sei o que a série vai fazer. Eu acho que eles não vão jogar esse migué assim, eles não podem fazer isso com o meu coração. Já Tem fizeram que em ser- matar ele e trazer ele, né? Não, eu digo, eu digo de jogar assim essa referência e deixar a bola quicando e não chutar pra dentro, assim. Tipo, cara, pelo trailer, a gente tem vai ver a adaptação lá do Loki presidente. Nessa cena, a gente tem o Loki, o Old Man Loki, né? O Loki clássico lá, aquele Loki kirbiano, que é o de verde. Tem o Kid Loki, que ele é um pouco mais atual. O Loki vacinado. O Loki da Lacoste lá. E o Loki original da série, que parece que nos créditos ele tá como Loki orgulhoso, uma coisa assim. Que ele tem uma versão do Mjolnir lá e pá. O 2... Pausa. Oi. Pausa. Antes da gravação, para as pessoas que chegaram no horário, como eu e Vinícius, a gente tava Eu falando cheguei sobre primeiro essa. que você. A gente Pessoas que tava não falando trabalham. a gente tava falando dessa cena.
E Vinícius falou assim, mas será que aquilo não era um Mjolnir? Não foi, Vinícius? Exatamente. Será que Mas, aquilo não era uma versão do Mjolnir em e, alguma realidade alternativa aí? mas se você, eu tava falando pra ele, se você olhar direitinho, o cabo daquele martelo parece uma ferramenta. Tipo uma chave grande. Então eu acho que Talvez seja uma versão do Mjolnir que ele mesmo fabricou. Sim. tipo assim, levando pra teoria que aquilo ali é Nova York destruída e aquilo virou uma realidade onde o Loki reina, então as pessoas têm a referência de que existia um Thor e ele tinha um martelo. Então aquele cara pode ser uma pessoa que, vou fazer um martelo aqui por algum culto ao Thor ou ao Loki, vai que ele tá com o martelo agora. Vai saber o que aconteceu ali, né? Sim. Não, mas enfim, só pra fechar o que eu tava falando, pode ser que sejam só pessoas vestidas e aquilo ali vai ser só uma referência, tipo, que eles fizeram em WandaVision, que tem lá as referências no episódio de Halloween dos personagens usando a roupa Sim, original dos clássica, né? quadrinhos. É, a roupa clássica, só que daí é um jeito mais, tipo, de paródia, etc e tal. Daí no final aparece a Wanda lá, gostosíssima, com uma releitura do uniforme dela nos quadrinhos, mas o Visão, ele só Ficou muito aparece... massa. Ficou maravilhoso. Enfim, mas o Visão, em nenhum momento ele aparece com aquele uniforme, tipo, feito a sério, sabe? É só naquele episódio lá pra fazer uma referência. Halloween. Mercúrio, o Halloween. Daí as crianças também, o Mercúrio, enfim. Mercúrio. Daí, assim, pode ser que eles vão fazer esse migué de, olha só aqui, referenciazinha ao uniforme dos quadrinhos. Mas eu acho um puta desperdício tu encher meu coração de esperança e não fazer a tropa Loki, cara. Tem que ter, pelo menos assim, ó. Um episódio que seja, uma cena que seja, aqueles 4 Lokis lutando juntos. E outra, aquele Loki jacaré, o Loki vacinado, eu acho que é só o bichinho do Kid Loki ali. Eu acho que não é uma variante do Loki animal, não. E ao mesmo, eu acho que vai ser um pet daquele menino. E ao mesmo tempo é uma referência, tipo, às versões animais do Loki, tanto nos quadrinhos quanto na mitologia. E já que a gente não teve Thor sapo ainda, Amor e Trovão tá aí, Taika Waititi faça isso Nossa, acontecer, Thor sapo. a Seria gente muito pode ter massa. o Crocodilock. Então, assim, amém. Thor nos quadrinhos se torna um sapo por causa do Loki. Lance O Thor do. já foi uma cobra, Pra então, pesquisa, tipo... pra pesquisa aí de quem se interessar, é Thor do Walter Simonson. Ele tira lá com o corpinho de sapo, com a roupinha e o martelo. É bem engraçado. Então, assim, por favor, Marvel, não faça só uma referência visual. Faça pelo menos uma cena com essa galera aí. Se não me engano, na mitologia nórdica, Loki prega uma peça dessa em Thor, transforma ele em sapo. Sim, tem nos quadrinhos também isso. Na mitologia nórdica mesmo. Também. Isso. Tá. Gente, aconteceu um fato muito importante, vocês não perceberam, porque até agora vocês ignoraram completamente. E aí eu vou voltar ao início do episódio. Por que que Lady Locke é presa uma criança? Não sei se vocês perceberam. Sim, manda suas teorias agora. Não sei se vocês perceberam, mas pouco antes dela arrancar a cabeça do robô, o robô ainda fala o quê? Podemos conversar porque você é filha de um Timekeeper, filha de um dos guardiões. E aí a espada voa Ele e... fala, você é filha dos Timekeepers. Eles não diz que é de um em específico. Ou seja, será que não é esse o motivo dela ter sido presa tão nova? Já para de repente ela ser alguém muito muito foda ali dentro da corporação e tal. E aí ela sendo filha dos Timekeepers, ou de um ou de todos, ou seja como for, ela realmente seria uma Loki? Interessante. Tá. Primeira coisa que vem na Ela minha é mente. uma louca, por favor, gente. Ficou bem claro. Não precisa ser Asgardiano para ser um Loki, porque Loki não é Asgardiano. Loki é adotado. Loki é um filho de gigante de gelo, criado por Odin e Freya. Então,
ela sendo filha de um Timekeeper, pronto, primeira coisa que vem na minha cabeça ouvindo tu falar isso. O evento Nexo poderia ser dela não ser daquela realidade. E ela tá sendo criada ali e não ser daquele universo. Daquela linha do tempo, vamos dizer assim. Certo. Mas pra ela tá ali, alguém jogou ela ali, né? E isso, mas tipo, eu falo da questão dela ser uma Loki por ser adotada por Odin e Freya. Cara, o que eu acho que eles quiseram dizer com você é uma filha dos Guardiões do Tempo, talvez assim, tipo, que ela tinha realmente, estava escrito no destino dela, que ela tinha uma missão com a linha do tempo. A gente vê desde da primeira aparição dela, esse desejo, né? Ainda não é dito certinho qual é o plano final dela, mas ela tem esse desejo de libertar a linha do tempo. E ela sente que, ela sabe, né, que o tempo quer ser libertado, até aquela frase dela lá que ela diz, né, o tempo quer se libertar, então ele cria o caos. É meio que uma referência a ela mesma, tipo, que ela é o diabo necessário, sabe? Ela é um caos necessário pra libertar o tempo, que o tempo não pode ficar nessas amarras, sabe? Tipo, a linha do tempo sagrada. É sagrada pra quem? Ela é tipo Entendeu? o Neo, né? É o escolhido ali pra... Exatamente. Então, eu acho que ela ser filha dos Timekeepers não é literal. Eu acho que é mais nesse sentido aí. E tem mais alguma coisa aí, Vinícius, pra acrescentar dessa Não, era essa minha essa jogada, né? Mas é interessante mesmo. jogada. Não, só isso, né? Só pra fechar, assim, o pessoal tá achando esquisito. Tipo assim, quando a Sylvie apareceu a primeira vez, todo mundo imaginava, vai ser a Lady Locke. E ela é, de certa forma, a Lady Locke, mas ela visualmente é bem diferente da personagem dos quadrinhos. Sim. Que, tipo assim, o Tom Hiddleston, ele é muito parecido mesmo com a maioria dos Locks que aparecem nos Aquela quadrinhos. versão do Loki mais jovem, né? Assim, adulto jovem. Né? Ele tem um perfil que é basicamente o perfil original do Loki, assim, sabe? Que é muito usado, o design mesmo. Aquele rosto, assim, o cabelo, etc e tal. Ele é muito parecido, ele é muito fiel visualmente. E Ô, a Andinho, Sylvie, ela não é tão parecida. Oi? Mas eu lembrei muito de tu nesse episódio, porque tu falou que o Loki fica jogando o cabelo, parecendo com propaganda de shampoo. É o E tempo ele, todo, pô. e ele faz muito Sempre isso que nesse ele cai, episódio. ele joga pra trás, pô. em defesa dele, quem tem cabelo comprido tem esse charme natural, assim. É meio inevitável ficar jogando cabelo pra trás. Falo por mim. Boa noite. Tem o cabelo grande? Meu cabelo é grande, ele tá crescendo, tá pra baixo dos ombros, tá? Fica quieto. Enfim, mas daí, tipo assim, ó, se eles tivessem feito ela muito parecida com ele, tipo, não precisava nem fazer um Loki homem de outra realidade, mas assim, uma Loki mulher que fosse visualmente muito parecida com o Tom Hiddleston. Ia ficar, assim, tipo, cabelo preto, aquele perfilzinho ali. Cara, ia ficar muito aquela cena do Homelander indo pagar um boquete pra ele mesmo em The Boys. Só vou Ia largar ficar isso meio sexualizado. Pelo exemplo aí, já não precisa falar mais nada. Mas ia ficar meio sexualizado, eu acho. daí. Não é gay se for com você mesmo. Mas acho que fez sentido, assim, eles darem esse visual Aquilo sim é ser narcisista. perturbador. Aquilo assim é perturbador. Esses dois é fofo, agora aquilo lá... Enfim, mas eu acho que é por isso que eles também deram uma distanciada no visual dela. Até pra não ficar assim, tipo, nossa, esses dois são muito igual. Tipo, não, eles têm diferenças o suficiente pra ser dois indivíduos separados, sabe? Então achei legal, assim, o visual fala muito também. Se eles tivessem deixado ela muito parecida, ia ficar estranho. Se bem que eles são meio parecidos, né? Tipo, naquela cena do elevador, que tá mais sombreada, assim, não aparece tanto cabelo, coisa. Eu achei os dois um perfil bem parecido de rosto, assim. O Tom Hiddleston e a Sofia. Eu não lembrava, tu tinha falado aí do trailer, eu não lembrava da cena do trailer, que tem a cena lá meio que um presidente Loki, disso eu não lembrava, porque eu só tinha visto o trailer uma vez. Mas tem 2 episódios Eu acho que é ainda, no né? próximo episódio aí que vai aparecer essa cena. E Mas- essa versão do Loki tem nos quadrinhos também, isso aí também tem Isso. referência. Essa série,
ela tá abrindo muito questionamento. Muito assim, tá deixando muitas dúvidas. Beleza que a gente vai até responder, mas pra mim é uma série que mais cria do que responde. O que E vocês acharam que foi respondido até agora? Só pra gente ver se estamos na mesma página. de resposta, pô, que foi comprovado só a questão que aquilo ali é falso. Que a TVA é falsa. E tu, Vinícius, o que tu acha que foi respondido? No meu ponto de vista, em teoria, a mesma coisa. Deixa eu tentar lembrar alguma outra coisa que. Cara, eu acho que essa série foi escrita pela Sylvie. Ela fala o que a gente já sabe, ela responde só o que não dá pra esconder e deixa mais questões do que a gente já tinha antes, depois de começar a ver o que então, ela tá dizendo. a gente tá na mesma página. Mas eu acho que isso é proposital, sabe? Tipo, eu tava naquela linha que a série não ia se expandir muito. O que houve ali? Andy com as o palhaçadas anjinho- dele, ele tem que mandar uma macacada toda vez. Não, Tem o que fazer, Andinho, né, ele Andy? é- Bicho, me ele deixa ser Ele, pra feliz. variar, eu acho que ele tá com pressa Não, pra ir dormir. Andinho porque mandou idoso é agora, assim, né? Vitória. Idoso Ô, dorme Vitória. cedo. Vitória. Então a gente acabou de criar um evento Nexo, porque Carlton Banks é uma variante do Andinho. Oxe, é nada. E quem conhece ele vai concordar. Isso é Fabinho, verdade. se Não. Fabinho, nosso amigo Fabinho, nosso ouvinte fiel, comenta aí se eu estiver mentindo. Nosso único ouvinte. Eu só vou concluir aqui antes que eu esqueça. O que eu tava dizendo ali é que basicamente, cara, eu tava indo naquela linha antes do. Assim, pros nossos ouvintes, porque geralmente o Paulo Vitor ele corta os negócios ali, mas ele deixa um pedacinho de um comentário que a gente comentou algo do chat. Só que quem tá ouvindo não sabe o que a gente tá vendo o chat aqui, daí fica esquisito. Pra quem tá nos escutando, o Andinho mandou um GIF do Carlton ali, do Maluco no Pedaço, e daí como eu tenho TDAH, eu perdi o fio da meada. Mas o que eu tava dizendo ali é que eu achava que, no começo, né, que a série do Loki ia pro simples, e daí, tipo, eles iam deixar umas coisas em aberto, mas eles iam responder de uma forma mais óbvia, tipo, o que as outras duas séries fizeram, principalmente WandaVision, né, que a gente tava imaginando o universo e além, assim, na real foi algo bem mais simples. Porém, todavia, entretanto, eu acho que esses episódios finais aí vão ser muito bem aproveitados. Só que de uma forma sintetizada, sabe? Vai ser tipo paulada atrás de paulada e vai fechar num ápice. E daí o resto fica pros próximos filmes, sabe? Ou talvez aí pra uma segunda temporada. Mas eu acho que agora não vai ter... Tipo, vai ter coisa que vai ficar em aberto, que talvez, assim... Por exemplo, o rolê da Sylvie, que a gente comentou antes, acho que não vão mais responder, vai ficar de furo mesmo. Mas eu acredito que não vai ter mais parada, mais descanso a partir desse ponto. Acho que agora vai ser só dedo no cu e gritaria. Acho que não vai ter mais parada. Só quero fazer considerações finais aqui. Porque... Não, mas não é consideração final sobre a série. É sobre os ataques que eu recebo, tá? Eu quero deixar registrado para nossos ouvintes. Meu Deus. Eu sou muito atacada porque eu chego atrasada. Atrasada sendo que eu só chego do serviço. Ela tem que se justificar sento pra aqui ser a heroína da gravar. turminha. Não, eu sou um mártir, sim. Porque olha só, eu odeio energético. Eu não gosto do sabor, mas eu comprei semana passada um energético de 2 litros só pra ter disposição e conseguir ficar acordada pra gravar com essas criaturas aqui. E eu ainda sou atacada. O melhor energético se chama café. Mas daí ainda tem que parar de fazer, não dá tempo. Ilusão. Quer ser a heroína que eu sou inocentezinha daqui, mas por favor. Mas é verdade. Agora eu faço o maior esforço para estar acordada e ainda sou atacada. Sei. Aí eu vou trabalhar, vou passar 14 horas fora de casa e chegar e ainda tenho que editar o episódio. Sim, depois tu passa 2 dias dormindo. Eu não sei, 2 dias. Tem que eu queria. É só isso mesmo. Enfim, é isso aí, pessoal. Isso foi nossas opiniões e nossas observações a respeito do episódio 4. E
quinta-feira que vem teremos aí, né, nossa análise sobre o episódio 5, quinta, sexta ou quando tiver pronto. E não esquecendo, deixa lá o curtir, se inscreve e ativa o sininho lá para dar aquela força. Valeu, galera. Fecha aí cantando, Dinho. Até a Boa próxima. noite, família. Valeu, gente. Valeu, pessoal.